Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Irmãos, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 8 a 14 de abril. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos considerar a leitura dos Salmos, capítulos 26 a 28, e vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura para comentarmos essa parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 15 minutos com o tema Adolescentes que mantêm a integridade. Esse discurso, vamos ter 3 perguntas baseadas num vídeo para respondermos. E também vamos preparar e analisar as respostas dessas perguntas. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos continuar estudando o capítulo 8 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 5 a 12. Vamos também preparar boas respostas para comentar nesse estudo. Esperamos que Jeová abençoe cada um de vocês nesta preparação e que esse vídeo possa ser de ajuda para todos vocês. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Para a primeira pergunta da apostila, temos como base o livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. A pergunta: como esse texto pode nos consolar se nos sentirmos abandonados pelos amigos? Resposta: Davi tinha plena certeza que por mais que seu pai ou sua mãe o abandonasse, Jeová o acolheria. O mesmo é conosco hoje. Por mais doloroso que seja a rejeição, os maus tratos ou o abandono por parte de um pai ou de uma mãe, em nada diminui o interesse de Jeová por nós. Afinal, o amor de Jeová excede ao de qualquer pai ou mãe humanos. Além disso, Deus atrai os a quem Ele ama. Agora, com base na leitura completa do livro dos Salmos 26 a 28, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia nós podemos encontrar no capítulo 26, versículo 4, que diz assim: Não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são. A lição: esse versículo nos ensina que é sensato evitarmos a companhia de pessoas que ocultam sua identidade. Sem dúvidas, para nós cristãos é muito perigoso hoje, principalmente em salas de bate-papo, na internet, de colegas de escola ou de trabalho que fingem ser nossos amigos, mas que têm segundas intenções, e de apóstatas que simulam ser sinceros, e daqueles que levam uma vida dupla. A próxima joia podemos encontrar na continuação, ainda no capítulo 26, agora o versículo 8. Diz assim: Jeová, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória reside. Veja a lição. Sem dúvidas, esse versículo reforça qual deve ser a determinação de todo servo leal de Jeová, que é estar presentes nas reuniões e nos encorajar uns aos outros, à medida que o dia de Jeová está chegando. Muito bem. Agora, entrando no capítulo 27 do livro dos Salmos, veja o que diz o versículo 1. Podemos encontrar outra joia nesse versículo. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? Salmos, capítulo 27, versículo 1, a primeira lição. Davi disse que Jeová é a sua salvação. Davi lembrava de tudo que Jeová tinha feito por ele em ocasiões anteriores. Por isso ele tinha certeza que Jeová o salvaria de qualquer obstáculo. Assim como Davi,
é importante meditarmos em tudo que Jeová já fez, faz e fará ainda mais no futuro por todos nós. Ao fazermos isso, assim como Davi, vamos estar cada dia aumentando nossa confiança em Jeová. Agora, uma segunda lição ainda nesse versículo 1 é que essa metáfora, Jeová é minha luz, destaca que Jeová nos liberta da ignorância e escuridão espiritual. A luz literal pode revelar um perigo ou obstáculo no nosso caminho, mas não o remove. Temos de agir com sabedoria em relação ao que vemos. Hoje, de modo similar, Jeová nos revela o significado básico dos acontecimentos mundiais. Ele nos alerta dos perigos deste sistema e nos provê princípios bíblicos que sempre funcionam. Então, como lição, devemos também aplicar o que aprendemos. Dessa maneira, agiremos com mais sabedoria do que nossos inimigos. Muito bem, agora veja o que diz os Salmos, capítulo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não terá medo, ainda que se declare guerra contra mim. Lição: embora o salmista enfrentou a ameaça de um exército e a possibilidade de guerra, a sua confiança em Jeová não diminuiu. Isso nos ensina a importância de hoje também permanecermos calmos e confiarmos em Jeová, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Agora a próxima joia está na continuação, versículo 10 do capítulo 27. Diz assim: mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Então esse aqui está baseado na primeira pergunta da apostila, mas podemos, em contrapartida, encontrar outra lição. Hoje, infelizmente, muitos de nossos irmãos enfrentam oposição por parte de sua família. Alguns familiares até mesmo param de ter contato com esses irmãos por causa de suas crenças. Mas esse versículo é muito consolador para todos nós, pois aqui Jeová garante que vai continuar nos amando, independente de como sejamos tratados por outras pessoas. Jeová não vai nos abandonar. Então, tema: adolescentes que mantêm a integridade. A fonte de matéria diz assim: os jovens cristãos têm que se esforçar muito para se manter íntegros. Eles lutam contra suas imperfeições e ainda precisam lutar para continuar limpos durante a flor da juventude, quando os desejos sexuais são muito fortes. Eles também enfrentam pressão constante para ter relações sexuais com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Nós temos muito orgulho dos jovens que mantêm sua integridade. Agora temos um vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam o vídeo para entenderem as perguntas e as respostas. E o tema do vídeo é Vida de Adolescente: como resistir à pressão para fazer sexo sem ser casado. E depois temos 3 perguntas. A primeira: que pressão Corey e Karen enfrentaram? A resposta: foi a pressão de fazer sexo. Corey, vimos no vídeo que seus colegas queriam que ele fizesse sexo antes de se casar. Inclusive, ele conta que certa vez uma menina queria que ele tocasse nela. Já Karen disse que seus colegas tentaram tocar nela de maneira imoral. E também, eles de todas as maneiras tentaram fazer ela cometer imoralidade. A segunda pergunta: como eles conseguiram manter a integridade? Resposta: Corey mencionou que o que o ajudou a manter a integridade foi a oração. Ele disse que orou em silêncio a Jeová e daí se lembrou do exemplo de José, quando ele teve que fugir da imoralidade. E foi exatamente isso que ele fez. Já Karen disse que o que a ajudou a manter a integridade foi o seu estudo pessoal. Muito bem, agora a última pergunta. Se você enfrentar uma situação parecida, que princípios da Bíblia podem ajudar você? Então, o que vai nos ajudar, irmãos, é meditar nos textos que aparecem no final do vídeo. Meditar nesses textos. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Pense nas consequências. Depois, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie em Jeová. E por último, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fuja da imoralidade sexual. Então, relembrando, o tema do capítulo 8 é A congregação entrou num período de paz. E nós entramos em mais um subtítulo do estudo, com base em Atos capítulo 9, versículos 1 a 5. Por que você me persegue?
Pergunta dos parágrafos 5 e 6. Uma só pergunta. O que aprendemos das palavras de Jesus a Saulo? Resposta. Aprendemos que Jesus sente pessoalmente as provações que seus seguidores sofrem e que tanto Jeová como ele sabem o que estamos passando. Além disso, Jeová, por meio de Cristo, deu a Estevão e a outros discípulos a força necessária para permanecerem fiéis. Agora a pergunta do parágrafo 7. O que você deve fazer para perseverar em face de perseguição? 1. Esteja determinado a permanecer leal, aconteça o que acontecer. 2. Peça a ajuda de Jeová. 3. Deixe a vingança nas mãos de Jeová. 4. Confie que Jeová lhe dará forças para perseverar até que ele ache apropriado remover a provação. Muito bem. Mais um subtítulo. Agora com base em Atos, capítulo 9, versículos 6 a 17. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Parágrafos 8 e 9. Uma só pergunta. Como Ananias talvez se tenha sentido quanto à sua designação? Resposta. Provavelmente Ananias deve ter tido sentimentos conflitantes, afinal, o próprio cabeça da congregação, o ressuscitado Jesus Cristo, estava falando com ele pessoalmente, escolhendo ele para uma designação especial. Então, isso com certeza foi um grande privilégio, mas também uma designação difícil. Pergunta do parágrafo 10. O que aprendemos sobre Jesus ao analisar o modo como ele lidou com Ananias? Resposta. Vimos aqui que Jesus não repreendeu Ananias por expressar sua preocupação. No entanto, ele lhe deu orientações claras e, ao mesmo tempo, Jesus lhe mostrou consideração, dizendo por que queria que Ananias realizasse essa tarefa em comum. Então, isso nos ensina que tanto Jeová como seu Filho, Jesus, jamais nos repreenderá se estivermos com medo de algumas designações. Ao contrário, eles vão nos orientar e nos ajudar a cumprir com elas. Parágrafos 11 e 12. Uma só pergunta. O que aprendemos dos acontecimentos envolvendo Jesus, Ananias e Saulo? Aprendemos que Jesus dirige ativamente a obra de pregação, assim como prometeu que faria. Embora não fale diretamente com as pessoas hoje, Jesus dirige a obra de pregação por meio do escravo fiel, a quem ele, nos nossos dias, designou sobre todos os seus domésticos. Sob a orientação do corpo governante, publicadores e pioneiros são enviados para encontrar aqueles que querem saber mais sobre Cristo. Além disso, Ananias obedientemente aceitou a designação que recebeu e foi abençoado. Ele, além de superar seu medo, ele teve a honra de ajudar Saulo a receber Espírito Santo. E foi bem-sucedido, porque confiou em Jesus e encarou Saulo como um irmão em potencial. Então nós também podemos superar nossos medos se confiarmos que Jesus está dirigindo a obra de pregação, se tivermos empatia pelas pessoas e se encararmos como irmãos em potencial, até mesmo aqueles que nos fazem sentir muito intimidados. Então esta foi a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 8 a 14 de abril. Muito obrigado, queridos irmãos, por estarem aqui conosco novamente. É sempre um prazer prepararmos a reunião junto com vocês aqui, de maneira online, e esperamos que, pelo menos em uma dessas partes, os irmãos consigam comentar. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. Os irmãos não têm noção de como essa opção tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo, que acabou de te ajudar, ajude outros irmãos também na preparação. Fiquem à vontade. Uma excelente semana para todos vocês e até mais aos próximos vídeos.